Olá, graça e paz seja com todos. Irmãos, é triste, mas existe muita confusão sobre as verdades bíblicas, sobre o que a palavra nos diz e o que as pessoas que estão representando essa palavra estão dizendo ou estão ensinando nesse mundo. O que as pessoas estão, de fato, conhecendo à luz da palavra de Deus, entendendo a mensagem verdadeira do Senhor. O que eu tenho percebido, irmãos, essa mensagem que eu estou fazendo agora em nome de Jesus, eu tinha duas mensagens aqui que eu estava trabalhando para trazer até vocês. Mas num trabalho que eu estava fazendo sábado passado, de evangelização, entregando alguns materiais, uns folhetos evangelísticos, aqui na cidade de Canelinha, e vendo o mundo como o mundo está, né? O mundo não está nem um pouco preocupado com as coisas do Senhor. O mundo está no seu corre-corre, todo mundo correndo atrás dos seus objetivos, da sua vida, né? Correndo atrás da vida deles, de vida, né? Correndo atrás da vida aqui da terra, né? E não estão preocupados, a maioria realmente, irmãos, e a gente percebe isso quando vai a campo, né? A maioria não está nem um pouco interessada em Jesus, não está nem um pouco interessada nas coisas que vêm do céu, e sim nas coisas desse mundo. Essa é a grande verdade, tá? É dolorido, é triste, mas é a realidade, irmãos. Mas aí tudo bem, até aí tudo bem. Mas tudo bem entre aspas, né? A gente fala assim, até aí tudo bem. Não, até aí a gente aceita e entende, né? Que esse mundo jaz no inimigo, né? Que esse mundo crucificou Jesus, esse mundo renegou Jesus, esse mundo matou, né? Crucificou ele, condenou, não quis saber de Jesus. Então a gente entende por que as coisas são desse jeito, não é mesmo? Agora, o que me entristece muito, irmãos, é que dentro das denominações religiosas, das instituições religiosas que nós temos aí há muitos anos, né? Seja milhares de anos, 1000, 2000, mil e poucos, né? Porque a partir do período apostólico, onde nós tínhamos ali os apóstolos de Jesus ensinando a palavra, e aqueles que eram chegados nos apóstolos, que conheciam a verdade, e proclamavam a verdade, ensinavam a verdade, que eles aprenderam diretamente do Senhor, e depois que eles receberam o Espírito Santo, né, em Pentecostes, que Jesus enviou, esse Espírito Santo testifica de Jesus, né, testemunha de Jesus, ensina-nos sobre Jesus. Então teve um período, mas mesmo naquele período apostólico, Paulo mesmo já faz muitas repreensões com relação a más doutrinas, ensinamentos errados, infiltração do mal dentro das assembleias, né, das igrejas de Deus estabelecidas naquelas cidades. E hoje, meus irmãos, o que a gente percebe é que há um engano muito grande nas denominações, e eu falo denominações protestantes, falo em igreja católica. Essa, na minha opinião, irmãos, desculpe você que pertence a essa grande religião, me perdoe mesmo, irmãos, mas eu tenho que ser sincero aqui. Ela está muito apegada a coisas materiais desse mundo. Ela se identifica demais, irmãos, com a grande prostituta de Apocalipse. Em Apocalipse nós temos também que a grande prostituta teve muitos filhas, né, que derivaram dela. Que nós podemos entender também que são essas inúmeras igrejas protestantes que tem no mundo. E aí você vai dizer para mim, então, não existe ninguém correto, não existe ninguém certo, não existe nada certo, mas então, não existe religião que nós podemos seguir? E a minha resposta, meu irmão, agora é simples e imediata. Não existe religião que você deva seguir, a não ser que você queira ficar no engano, a não ser que você queira ficar nessa confusão, nessa grande Babilônia que existe no mundo hoje. Quando eu falo do mundo agora, eu estou falando do mundo das pessoas que falam de Cristo, que falam de religião, que misturam religião com Cristo. Essa é a grande verdade. Então eu digo para vocês, não há necessidade de você seguir nenhuma religião. O que você precisa seguir então? Cristo, meus irmãos. É Cristo, é Jesus Cristo que nós devemos seguir. Ele é o nosso Salvador. Ele veio a este mundo, um Deus lá do céu, da sua morada, do seu lar celestial, glorioso. Ele desceu a esse mundo imundo pelo pecado, dominado pela potestade do ar, por Satanás, que domina esse mundo aqui.
muita coisa está aqui sobre o domínio dele. Milhões e bilhões de pessoas estão sobre o domínio desse príncipe aí. Jesus desceu a esse mundo, padeceu aqui nessa terra, mas ele fez o que tinha que ser feito. Ele veio e morreu por mim e por você. Esse que morreu por nós, só teve um que morreu por nós. E esse um que morreu por nós é Jesus Cristo, Filho de Deus. E somente através do seu sangue derramado na cruz, nós podemos ser salvos, meus irmãos. Somente através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Nós precisamos aceitar esse sacrifício. Aceitar esse sacrifício significa aceitar Jesus na sua vida. É a única forma, meus irmãos, que nós podemos ser salvos. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, abaixo aqui dos céus, pela qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Então não adianta, irmãos, seguir religião, seguir igrejas, seguir denominações, entidades religiosas. Nós precisamos nos conscientizar que precisamos seguir Jesus. Mas por que veio essa mensagem aqui agora, irmãos? Por quê? Porque nesse trabalho evangelístico, uma pessoa ficou curiosa e me abordou, né? Perguntou como que eu estava distribuindo, quem que me dava aquele material para distribuir. E eu comentei com ele que aquele material eu mesmo fiz, eu mesmo mandei, né? Comprei aquele material de uma editora que trabalha com a verdade cristã, né? Com a sã doutrina. Escolhi alguns materiais de divulgação e aí mandei confeccionar esse material, recebi e estava evangelizando. Ele perguntou que igreja que eu era. Eu falei, eu não pertenço a nenhuma denominação religiosa. Eu pertenço a Cristo, eu sigo a Cristo, eu sou cristão. Cristo é o meu Senhor e é esse que eu estou pregando, é esse que eu estou ensinando. E ele ficou muito confuso, não entendeu muito bem. E aí eu expliquei um pouco por cima, irmãos, porque realmente não dá tempo, né? Não dá tempo de a gente falar tudo, mas eu expliquei por cima para ele. Ele, muito que não entendia, mas achou louvável esse tipo de trabalho. Achou louvável. Só que a conversa avançou um pouco e eu falei para ele, né, que nós crendo em Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não precisamos fazer mais nada. Mais nada. Só crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí ele começou a questionar, como assim não fazer mais nada? Você está fazendo aí, ó, você está distribuindo esse material, está evangelizando, é louvável esse teu trabalho aí. Você está fazendo isso para obter essa salvação. Eu falei, não, meu irmão, você está enganado. Eu não estou fazendo isso para obter a minha salvação. É porque eu tenho alegria no meu coração, tenho paz no meu coração, eu já tenho certeza. Aí eu falei uma coisa que muito crente hoje, muito católico, muito religioso, vamos colocar assim dessa forma, tá? Muito religioso hoje, se assusta e eles chegam a me olhar. Tem pessoas que me admiram como pessoa, já me conhecem há muito tempo, senhores aí, e eles olham para mim e eles ficam assim impressionados porque eles não têm essa certeza, porque foi roubada essa certeza deles, do seu coração, por esses falsos profetas que nós temos aí aos milhões nessas instituições, por esses falsos seguidores de Jesus que estão ali mais interessados no seu próprio ventre, interessados em arrecadar dinheiro dos fiéis. Muitos hoje aí pastores, padres, milionários, ricos, só preocupados com dinheiro, meu irmão. Eles não estão preocupados realmente com o verdadeiro evangelho de Cristo, porque se eles estivessem preocupados com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, eles estariam seguindo a palavra dele. Eles estariam seguindo o que essa palavra nos diz aqui. E nenhuma dessas instituições, irmãos, está ensinando a verdadeira palavra do Senhor. Mas voltando ao caso desse rapaz, ele falou, não, mas se você está dizendo que você já tem certeza na tua salvação. Que eu falei para ele, né? Tenho certeza, nós precisamos ter certeza na nossa salvação. No momento que nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, devemos ter certeza na nossa salvação. Então essa pessoa falou, mas e amanhã você sair nesse mundo aí e começar a cometer pecados, se perder e tal, você vai continuar sendo salvo? Eu falei, sim, irmão. Sim. Se eu realmente confiei em Jesus, se eu realmente criei que Ele é o meu Salvador, que não há nada nesse mundo mais para mim, mesmo que eu caia em pecado, Jesus continuará me amando, não aprovando o que eu estou fazendo. De nenhuma forma Ele estará aprovando e
O Espírito Santo que Ele nos enviou para habitar em nós, salvos em Jesus, vai se entristecer, pode até partir para a extinção. Queira o Senhor que isso não aconteça, mas que Ele vai se entristecer e vai diminuir muito, porque vai crescer o mal dentro de nós, os desejos da carne, as concupiscências da carne vão tender a nos dominar. E aí eu falei para ele, não, eu sei o que é isso, irmão. Porque durante 27 anos eu andei perdido, afastado do caminho do Senhor, e Deus precisou ser duro comigo. Na disciplina, uma disciplina que mostrou que Ele estava se importando comigo. Assim como se importa com você, com qualquer pessoa que verdadeiramente crê nele, que verdadeiramente um dia se entregou a Ele. Então, se eu estive errando lá, eu não perdi a minha salvação. Tanto é que Jesus me resgatou, e eu estou aqui agora, irmãos, tendo esse privilégio e essa grande honra de falar dele a você que está me ouvindo. Pena, eu fico muito triste porque essa mensagem não possa ser passada a muitas e muitas pessoas, irmãos. Mas é assim mesmo, as coisas do Senhor, as coisas verdadeiras de Deus, elas não são muito interessantes para a grande maioria da população. A grande maioria da população, a grande maioria das pessoas desse mundo, eles querem viver realmente no engano. Desde a época do Antigo Testamento, irmãos, eles não gostavam dos verdadeiros profetas que profetizavam a verdade sobre eles, né? Como eles estavam errados, como eles estavam pecando, o como eles estavam mal no seu caminho, e por isso seriam condenados, por isso sofreriam justiça de Deus, a ira de Deus sobre eles. E aí os profetas, muitos mataram, chegavam a matar os profetas, ou se não, aprisionavam os profetas, porque eles queriam ouvir coisas boas. E aí aqueles falsos profetas que tinha ali na época do Israel antigo, né? O Velho Testamento mostra isso. Aqueles falsos profetas falavam que não, é mentira. Esse profeta aí, sei lá, Isaías, Jeremias, eles são mentirosos. Na verdade, nada disso vai acontecer. Ou seja, os reis, os príncipes, as pessoas daqueles reinos, eles queriam ouvir mentiras. Então nós aqui que falamos a verdade, com certeza temos pouca audiência, temos pouca audição, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Dói a verdade, irmãos. E eu confesso para vocês que também andei muitos anos salvo em Jesus. Eu tenho certeza que muitos de vocês, mesmo que estejam nesses enganos das entidades religiosas do mundo hoje, muitos de vocês são verdadeiras testemunhas de Jesus. E mesmo estando nesse engano, vocês serão salvos, com certeza, irmãos. Agora, vocês não desfrutarão da alegria que eu estou tendo agora, irmãos, que eu tenho já há um tempo, e cada vez essa alegria aumenta, desfrutando da verdade de Deus, da paz que o Senhor realmente nos concede, irmãos. O que a gente percebe aí é que muitos pastores, muitos fiéis dessas denominações, religiões que tem no mundo, muitos estão se suicidando, muitos estão com depressão, com ansiedade, porque na verdade, no fundo, eles estão apegados a esse mundo. Eles não estão apegados à verdade do Senhor. Quando você se apega à verdade do Senhor, você vem à luz e começa a ser iluminado, né, pela verdadeira luz do Senhor que vem de cima, dos céus, passa a ter uma conexão direta com Ele, você tem paz em seu coração, paz interior, irmãos. Mas nós não podemos jamais, com essa paz interior, manifestar raiva, manifestar ódio, manifestar ansiedade, manifestar amor a coisas desse mundo. Porque nós sabemos que o mais importante é a eternidade com Cristo, a eternidade com os santos do Senhor. Nós, principalmente nós que vivemos a era da igreja, irmãos, que não somos seres terrestres, mas seres celestiais, não devemos nos apegar aqui. Então, todas as pessoas que estão passando por problemas aqui, a menos que seja um problema físico, eu não vou abordar esse ponto, né? Não é o ponto aqui, mas a menos que seja um problema do corpo da pessoa, alguma falta de alguma vitamina, algum componente químico, né? Essa pessoa sendo uma pessoa com saúde normal do corpo, e ela passando por ansiedades, depressões, e aí raiva, ódio no seu coração, raiva de tudo, com certeza está faltando Cristo na sua vida, irmãos.
Com certeza está faltando Cristo na sua vida, ela não está com Cristo, ela não está andando nos caminhos do Senhor, ela não está desfrutando da verdadeira paz que somente o Senhor Jesus pode dar. Então, irmão, vamos agora dar uma pausinha para vocês ouvirem um louvor aqui do nosso irmão Hudson Albuquerque. E aí continuaremos aqui com alguns versículos na mensagem dessa semana. Mas é isso aí, irmãos, é que muita gente está realmente no engano e por culpa desses falsos profetas que estão aí aos milhares, na grande maioria dessas denominações religiosas que tem aí, pregando a falsa doutrina, a má doutrina. Minhas culpas todas pagou Jesus com infinito amor. Sofreu com elas em uma cruz, em meio a uma morte. Salvo por seu poder, a vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Em densas trevas sempre eu andei, porque sem Deus vivi. Minha alma nunca paz achou, nem gozo algum lá eu senti. Salvo por Ele eu sou, salvo por seu poder, a vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Gloriosa vida em libertação, desfruto por Jesus, e já não há mais condenação, e vivo já em sua luz. Salvo por Ele eu sou, salvo por seu poder, a vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Eterno canto em meu coração, elevo ao Redentor. Negar não posso sua salvação, negar não posso seu amor. Salvo por Ele eu sou, salvo por seu poder, a vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então o motivo é esse, vocês entenderam a mensagem, nós somos salvos no Senhor Jesus, o único que pode nos salvar é Cristo, nada mais, nenhum outro nome, tá? Não existe nada de santos, nada disso ou daquilo que pode salvar. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, é o caminho que leva ao céu, a Deus. Eu sou o caminho, a verdade. Qual é a verdade? A verdade está na sua palavra, mas Jesus Cristo é a verdade. Não existe outra verdade que leve a Deus Pai, Criador de todas as coisas, que não seja o Filho dele, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só teremos vida, irmãos,
sua vida mesmo em Cristo. Do mais, você pode estar agora me ouvindo, escutando, você pode estar vivendo a vida aqui. Só que você espiritualmente está morto, se você não tem Cristo, tá? Claro, se você não tem Cristo. Se você tem Jesus Cristo em sua vida, o seu espírito é vivificado. Você agora é uma nova criação de Deus. Você agora passa a ser um ser celestial. Você passa a desfrutar já, agora, nesse momento, da vida eterna. É onde eu falo para vocês, nós temos certeza na nossa salvação. Porque no momento que recebemos o selo do Espírito Santo, nós já somos seres celestiais. Irmãos, aí, claro, tem vários outros, conversando com pessoas, né, as pessoas falam, né, sobre essa questão, e aí muitos lançam versículos bíblicos, né, dizendo que não, olha que está escrito na Bíblia lá em Mateus 24:13, por exemplo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar até o fim para ser salvo. Se eu cair, eu posso perder a salvação. Irmãos, quanto engano nessa mensagem, irmãos. Não que esteja errado o que Mateus 24:13 esteja falando ali, porque é Jesus que está falando. Só que o contexto que Jesus está falando em Mateus 24, ele está esclarecendo uma dúvida, ele está respondendo, né, passando o ensinamento aos discípulos, aos apóstolos, né, que o seguiam, que perguntaram sobre como serão os sinais do fim dos tempos, os sinais dos últimos tempos, né? Então Jesus começa explicando, passa ali as profecias direitinho e começa a falar dos últimos momentos pelo qual a humanidade irá passar, a grande tribulação, onde a igreja não mais estará aqui nessa terra, irmãos. É só você entender, por isso que eu falo, temos que entender a palavra de Deus, irmãos. Temos que entender. A verdade da palavra, irmãos, ela está aqui, todos estão usando. Inclusive teve um senhor lá, que eu conversando com ele, eu não falei nada sobre ele sair da sua denominação, irmão. Eu não falo para ninguém isso aí. Ainda, né? Ainda. Porque eu tenho muito receio sobre isso. Mas eu preciso falar a verdade, né? Que não é para seguir religião, é para seguir Cristo. Cristo é o Senhor. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não religião. Porque esses caras, na verdade, a maior parte deles aí, eles não estão ensinando a verdade. Aí essa pessoa, um senhor, que tem uma série de problemas na sua vida, coitado dele, né? Tem problemas com o filho na droga. Ele falou que tem muito problema que se eu soubesse eu choraria. Mas sabemos nós, né, irmãos, que todos temos problemas nesse mundo. No mundo tereis aflições. Mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a esperança do cristão verdadeiro, né? Então, essa pessoa, esse senhor, ele comentou comigo que lá eles liam a palavra, eles oravam, então lá tinha a verdade. É difícil hoje, irmão, saber onde está a verdade se você não orar com sinceridade ao Senhor e pedir a Ele discernimento. Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor que traga pessoas que mostrem a você a verdade. A palavra já está ali, mas de repente você não entende, tem dificuldade, que o Senhor então abra as portas para... Peça ao Senhor, Ele vai dar um jeito, Ele vai dar um jeito. Vai surgir alguma pessoa na sua vida, como surgiu na minha, que vai abrir a nossa consciência, vai nos levar para a verdadeira luz, para a verdade do Senhor, para a sã doutrina de Deus. Então, irmãos, isso é que tem que ser feito. Não é porque lá prega a palavra de Deus, lá fala de Jesus, tal, que lá é a verdade, tá? Que lá é a verdade. Na verdade, você pode observar quem está com a verdade pelos frutos, meus irmãos. Pelos frutos. É a melhor forma de você saber quem está com a verdade, é pelos frutos. Tá certo? Pelos frutos. As pessoas estão muito preocupadas com arrecadar dinheiro, seja de quem for lá, sendo membro ou não sendo membro, contribuindo com oferta, com dízimo, contribuindo, não interessa de onde vem o recurso. Essas pessoas não estão dando bons exemplos. Não é esse o exemplo que a Bíblia nos ensina. O que nós temos na Bíblia é que recebei de graça e ensinai de graça. Ou o que mais, né? Nós podemos até pagar pela verdade, mas não vender ela, jamais vender ela. Então, se tem um QR Code do lado da tela pedindo alguma contribuição, ali você já pode ficar esperto, irmãos. Se tem religiões, denominações que estão ensinando a palavra, mas por trás disso aí estão vendendo livros, cursos e tal, fica esperto, meu irmão. Fica esperto. Os verdadeiros
seguidores, verdadeiros proclamadores da palavra de Deus, eles não pedem nada. Porque Deus é o dono da seara. Deus é o dono da seara. Nós estamos trabalhando na seara do Senhor. Ele provê tudo para nós. Ele nos dá a condição de viver sem ter que estar pedindo recurso. E muitas dessas pessoas hoje que estão aí liderando entidades religiosas, eles poderiam também trabalhar, viver por conta deles mesmos e fazer o trabalho, como existe aí, né? Como existe aí algumas instituições, que não são instituições, mas que são um grupo de pessoas que se reúnem, né? Para louvar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor, se reúnem em nome de Jesus Cristo, né? Ao nome do Senhor. E essas pessoas não ficam angariando, pedindo recursos, como acontece nas grandes entidades aí. Tá certo? Então, irmãos, existe muito erro e as pessoas, infelizmente, boa parte são culpadas por estarem no erro. Tá certo? Por acreditarem que elas têm que fazer alguma coisa para merecer salvação. Elas têm que, sim, aceitar Jesus. E aquela questão de dizer assim, ó, não, eu vou continuar fazendo o que eu quiser, então é muito fácil, né? Aceito Jesus e continuo na minha vida, vivendo em pecado, pintando e bordando. Essa pessoa creu realmente em Jesus Cristo como seu Salvador? É isso? Será que essa pessoa creu realmente em Jesus? Claro que não, meu irmão. Por que nós temos na palavra de Deus? Vamos começar a ler aqui a palavra do Senhor, né? Eu vou pular lá para o finalzinho aqui do que eu tenho, porque esse versículo aqui é importante, né? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na versão King James atualizada. Achei melhor essa versão aqui, meu irmão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. As coisas antigas já passaram. As coisas da carne, as coisas deste mundo já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, você tem que entender que Jesus foi crucificado e morreu para esse mundo. Todo aquele que segue o seu caminho, que se prontifica a entregar sua vida a Jesus, ele também deve morrer para esse mundo, meu irmão. Não podemos mais ficar seguindo modas desse mundo, entretido com entretenimentos que esse mundo oferece. Muitas pessoas alegam não ter tempo de estudar a Bíblia para poder entender a verdade. Mas eles conhecem os jogadores aí de futebol, de vários times aí que tem no Brasil e no mundo. Conhecem técnicas de jogo, mesmo nunca tendo jogado futebol na vida. Mas eles conhecem as técnicas, falam sobre o juiz, sobre pênalti, sobre isso e aquilo, e ficam comentando sobre aquilo ali. E comentam sobre o que ele gosta, né? Se for corrida de carro, se for de carro, de som, uma série de coisas que esse mundo tem de entretenimento. E eles se especializam naquilo, né? Mas quando se diz a palavra do Senhor, eles não querem saber. Então, irmão, realmente é isso aqui. Para nós sermos salvos, basta crer em Jesus. Quando você crê em Jesus Cristo, você é nova criação. Você, do seu coração, tem que partir do seu coração. Não da boca para fora apenas, tá? Não só da boca para fora, tem que ser do seu coração. Do seu coração você crê em Jesus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que desceu a esse mundo, que se humilhou para viver como nós nessa terra ímpia, né? Dominada pelo mal. E ele passou, padeceu e morreu uma morte de cruz, sofreu açoites, humilhação, cuspiram na cara do Senhor, maltrataram e judiaram dele. Ele foi um cordeiro que morreu quieto, sem reclamar. Ele morreu por nós, por mim e por você. Esse Senhor, quando nós aceitamos esse sacrifício, que é a única forma de sermos salvos desse mundo, de obtermos a vida eterna com Cristo, com Deus, com os santos do Senhor lá no céu, verdadeiramente cremos, somos nova criação, recebemos o selo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, porque nós passamos nesse momento a ser membros da Igreja de Deus. Não é membro de denominações aqui que tem CNPJ, que tem organizações aqui na terra, mas membros da Igreja de Deus. Temos membros da Igreja de Deus em todo o mundo, meu irmão. Hoje, vivos, pedras vivas, verdadeiros convertidos do Senhor. E quando você é essa nova criação, né? Você não faz as mesmas coisas que você fazia, porque as coisas antigas já passaram.
Não adianta você falar, não, então é fácil só crer em Jesus. Não, meu irmão, você vai fazer a vontade do Senhor, porque você vai seguir, você vai ser colocado à luz. Você sai das trevas e vai para a luz. Então, aqui em Mateus 24, 13, quando fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, irmãos. Isso aqui está falando da grande tribulação. Está falando de um período no qual a igreja não faz mais parte. Então não serve para nós isso aqui, irmãos. Vai servir para os judeus que estarão passando pela grande tribulação, pregando o evangelho do reino, não mais o evangelho da graça que nós hoje pregamos a você. Muitas pessoas estão falando hoje, pregando o evangelho da graça que o Senhor deixou. Mas naquele período vai ser pregado o evangelho do reino novamente. E aí a salvação pela graça não mais existirá, meu irmão. E aí realmente tem que perseverar. Tem que seguir a lei de Deus novamente. Não existe mais a graça, você vai ter que perseverar mesmo. Então tem que ter esse entendimento. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando lerem a Bíblia, o Velho Testamento, ele tem muitos ensinamentos para nós que somos a igreja de Cristo. Muitas coisas boas ali. Mas ele não se aplica para nós. Ele se aplica para o povo judeu, para o povo de Israel. Ele não se aplica para a igreja que foi revelada a Paulo. É um mistério que esteve oculto em Deus durante todos os séculos, que só foi revelado a Paulo, a igreja de Cristo. Ela teve umas pinceladas, né? Quando Jesus lá falou para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Edificarei no futuro, meu irmão, não existia ainda. Tá certo? Existia lá o povo de Deus, nação escolhida de Deus. Tinha o templo lá, que era para adoração, sacrifícios do Senhor. Mas a igreja de Cristo, que é a igreja de Deus, na verdade, né? Pela qual, através de Cristo, nós podemos chegar a Deus, essa igreja não existia, então Paulo revelou. Então, quando você lê a palavra de Deus, irmãos, o Velho Testamento é para o judeu. Tem muito ensinamento que a gente vai aprender aqui, com certeza. Tem muitas profecias aqui no Velho Testamento que ainda vão acontecer no milênio, vão acontecer na grande tribulação. Tem muitos ensinamentos aqui, principalmente para o judeu, ou para nós também, termos conhecimento dos planos de Deus, desde o princípio até o fim. Então aqui tem palavras aqui que é para judeus, irmãos, para os judeus. E tem aqui a doutrina para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Então a Bíblia fala para os judeus, para a igreja, e ela tem aqui comentários, né, informações sobre os gentios. Os gentios é aquelas pessoas que não creram em Jesus, que negam Jesus como seu Salvador, que acreditam num monte de coisa desse mundo, filosofias, seitas, crendices, né, de todo tipo, que temos aí aos milhares. Então, esses são gentios, porque não creem em Jesus, não pertencem a Deus, né, ao Deus Criador. E temos o judeu, que negou Jesus, que nega Jesus até hoje, e que só vai realmente se render a Jesus lá no período da grande tribulação, lá no finalzinho, realmente, um remanescente, os testemunhos de Jeová, o verdadeiro testemunho de Jeová, vai se manifestar, né, aqueles 144 mil, e vão pregar o evangelho do reino. Tá certo? Então precisamos entender isso, irmãos. Não precisamos perseverar até o fim agora. Hoje nós somos salvos pela graça do Senhor. Olha só o que nós temos aqui em João 5:24, irmãos. Esse versículo nós devemos ter na ponta da língua, né? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, palavra do Senhor, e crê naquele que me enviou, crê em Deus, Pai, não entrará, que me enviou, ele tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Tá vendo o que está falando aqui, ó? Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Por isso que nós temos certeza da salvação, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, irmãos. Como eu falei, as pessoas que não têm Jesus em sua vida podem estar vivos, mas eles não têm o Espírito vivificado. Somente quando você crê em Jesus, você é selado pelo Espírito Santo, você passa a ter vida. E essa vida agora não interrompe mais, irmãos. Essa vida aqui é uma vida eterna. Nós somos seres celestiais. Tá certo? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
E depois nós temos em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas Jesus continua. Mas quem não crer será condenado. A questão aqui não é o batismo. O batismo faz parte. Hoje, se você tem a oportunidade de ser batizado por um irmão em Cristo, que já crê no Senhor, que já está ali conhecendo a sã doutrina, as palavras de Deus, já tem um pouco mais de experiência com o Senhor, você está começando agora, quer fazer parte desse mundo de Jesus, você é batizado. Mas não é esse o principal foco para ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui não fala que quem não for batizado será condenado. Se por acaso acontecer, né, irmãos, você creu em Jesus, mas não teve oportunidade de ser batizado, e você vir a faltar nesse mundo, a partir para o outro lado, né, a morrer aqui, tua carne, teu corpo, né, você não foi batizado, mas você verdadeiramente creu em Jesus, você será salvo, meu irmão. Diferente do que muitas religiões pregam, né? Mas a palavra de Deus é clara, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nós temos mais algumas coisas aqui, que falam sobre a salvação. Em Romanos 10:8, aqui em Romanos 10:8 é quando o apóstolo Paulo está falando, né, que nós pregamos a salvação por Cristo, pela fé em Cristo. E Moisés pregava pela lei, né? Somente aqueles que seguiam a lei ao pé da letra tinham a vida, o que era impossível, né? Aí realmente lá também era pela fé. As pessoas que criam em Deus de verdade, de coração, eram salvas. Aqui em Romanos 10:8, mas que diz? Mas que diz? A palavra está junto de ti. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, aí Paulo fala, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, lá dentro de você, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo, irmão. Você não crê que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele morreu e ressuscitou dos mortos? Você não crê que Deus o ressuscitou? Se você crê, meu irmão, nisso aqui, você confessa com a sua boca, Jesus não está falando que você tem que fazer mais alguma coisa aqui. Jesus não está falando que você tem que fazer mais alguma coisa, você será salvo, tá? Nós temos mais algumas coisas aqui, ó. Em Romanos 8, o que fala Romanos 8? Ó? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há por aqueles que reconhecem que o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo mal. Que não andam mais segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez que nós somos nova criação de Deus, nova criação, nós passamos a não andar mais segundo a carne, segundo as concupiscências da carne, segundo o modelo desse mundo, segundo a moda desse mundo. Nós agora passamos a ser pessoas diferentes, iluminadas, santificadas, separadas para as boas obras do Senhor. Andamos segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, meu irmão. O pecado, o salário do pecado é a morte. Todo aquele que vem da descendência de Adão, que ainda não foi vivificado em Cristo Jesus, ele está condenado à morte. Ele está condenado à morte eterna. O que é a morte eterna? Ele vai ficar na escuridão a vida toda, no tormento a vida toda, afastado de Deus, ausente do Senhor. É isso, meu irmão. Então nós temos aqui, uma passagem muito, muito ilustrativa do que eu estou falando aqui, irmãos. Aqui nós temos em Atos 16, quando o carcereiro de Filipos, né, estava Paulo e Silas presos, lá pela meia-noite eles cantavam e louvavam e oravam ao Senhor, e todos ali na prisão ouviam Paulo e Silas cantando e orando ao Senhor, os prisioneiros todos. De repente dá um forte terremoto naquela prisão. Abala toda a estrutura, de forma que abre todas as celas, né, que estavam ali, e solta-se todas as correntes dos prisioneiros. E o prisioneiro, e aí quando cessou aquele abalo, né, que a coisa acalmou, o carcereiro acordou assustado, tudo aberto, pensou que todos tinham fugido, né? E aí ele pegou a espada, tirou a espada para cortar seu pescoço, porque ele sabia da gravidade que era quando isso acontecia lá para o povo romano, né? E aí Paulo e Silas, que estavam lá na prisão sentados, não faça isso, gritaram. Estamos todos aqui, fica tranquilo.
E aí o carcereiro vendo aquilo, vendo tudo que aconteceu ali, o poder de Deus manifestado, se jogou ao chão, aos pés dos apóstolos e falou, o que é necessário? Nós temos aqui a passagem, ó, Atos 16:30. E tirando-os para fora, o carcereiro tirou Paulo e Silas para fora. Senhores, presta atenção, meu irmão. O carcereiro falando para os profetas, para os apóstolos de Jesus, né? Principalmente para Paulo e Silas. Paulo e Silas. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, presta atenção, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa, tu e a tua família, meu irmão. Quando você verdadeiramente crê, principalmente você que é um chefe de família, um pai de família, quando você crê em Jesus, você vai se salvar, meu irmão, e vai levar toda a sua família para a salvação. Essa é a vontade do Senhor, irmão. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, a tua casa, aqui no caso, né? Que é a tua casa. Aqui, Paulo não falou, segue-me, vai lá, entra na nossa congregação, se batiza, faz parte do hall de membros, segue a nossa doutrina. Não, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Essa é a mensagem que o verdadeiro cristão, aqueles pregadores do Senhor pregam, irmãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E aí nós temos aqui em Efésios, continuando com o apóstolo Paulo, finalizando aqui agora essa mensagem, irmãos. Finalizando, nós temos aqui em Efésios 2, porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós, não é porque a gente consegue a salvação, porque a gente, isso aqui, a gente não merece nada, meu irmão. E não tem nada nesse mundo, não tem nada, nem todo o ouro desse mundo, nem todo esse planeta, não existe nada no universo que consiga comprar a salvação. Ela é muito cara, irmão. Ela é muito cara. Porque pela graça sois salvos, pela graça. Somente pela misericórdia, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei os pobres, alimentei aquilo, fiz aquilo ali, tal, então eu mereço a salvação. Não vem das obras, a salvação não vem das obras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Depois que nós somos salvos, nós somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É Deus que prepara as obras que nós faremos e andaremos nela. Porque somos felizes, porque somos alegres, porque temos a paz do Senhor em nosso coração. Porque desejamos, assim como o Senhor Jesus sempre desejou, que todos venham ao arrependimento. Jesus morreu pedindo perdão, que perdoe, Pai, perdoa-as, porque não sabe o que fazem. Devido ao seu grande amor, em grande sofrimento, ele se preocupou com aquela multidão que condenava, que escarnecia dele, que ridicularizava o Senhor. Ele se compadeceu na sua morte. Estevão, primeiro mártir da igreja, também, irmãos, da mesma forma, se compadeceu. Pai, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Então, irmãos, o que nós, verdadeiros proclamadores da palavra de Deus, seguidores de Jesus Cristo, queremos, irmãos, é que vocês verdadeiramente sigam a Jesus. Não sigam a nada mais do que Jesus. Entreguem sua vida a Ele, creiam verdadeiramente nele, recebam o selo do Espírito Santo, recebam o Espírito Santo para habitar dentro de vocês. E aí, a partir desse momento, irmãos, vocês terão a paz verdadeira do Senhor. A irritação, não estou dizendo que de vez em quando, devido por nós ainda estarmos nessa carne, nesse mundo, de vez em quando não vem alguma coisa de ruim, porque a velha natureza ainda está dentro da gente. Tomara que ela esteja o mais morta possível. Em vez de você entristecer o Espírito Santo e matar o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo, que extinga a carne. Aí você vai ter mais tranquilidade diante das inúmeras situações que irão surgir ao longo dos seus dias, irmãos. Mas eu digo com certeza, por experiência própria, irmãos, quanto mais paz você tem de Cristo, quanto mais se aproxima dele, quanto mais você busca o Senhor, menos imune às interferências desse mundo você terá. Você não fará mais parte das coisas que esse mundo, você não terá mais alegria nas coisas que esse mundo oferece.
Somente alegria nas coisas que vêm de cima, lá do alto do Senhor. Porque a partir desse momento você tem conexão direta com o céu. Quando você ora, você tem conexão direta ao trono do Senhor. Isso é um privilégio, irmãos, que temos. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando a sua vida, possa te iluminar, possa tirar você que ainda está em trevas, tirar você das trevas e trazer para a verdadeira luz do Senhor. Para que você tenha o regozijo, para que você possa desfrutar da paz que o Senhor vai te conceder. Que Ele te ilumine, que Ele tenha misericórdia de todos nós, dessa humanidade vil e cruel. E que Ele volte logo, meu irmão, que Ele volte logo, porque quando Ele voltar, aí sim, Ele estabelecer o seu reino aqui nesse mundo, esse mundo terá justiça. Mas nesse momento nós já estaremos com Ele no céu, desfrutando a eternidade com o Senhor. E eu gostaria muito que você estivesse comigo, com todos os santos, lá, naquele dia glorioso, no qual veremos Jesus. Um abraço e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, irmãos. Tchau, tchau.